Olá, boa noite. Sou o professor André Laia, sou professor de Física da Universidade do Estado do Pará, UEPA, e hoje nós vamos fazer alguns experimentos de condução de calor, processos de condução de calor. Bem, processos de condução de calor existem basicamente três processos. Nós temos a condução, a convecção e a irradiação. A condução, ela ocorre de átomo para átomo, ela ocorre em sólidos, apenas em sólidos, e ocorre de átomo para átomo. A convecção, ela ocorre em meios fluidos, por conta da movimentação de massas. Então, há uma mudança de massas em temperaturas diferentes. Quando um fluido adquire uma maior temperatura, ele reduz a sua densidade e por isso sobe, enquanto que os fluidos que têm uma menor temperatura adquirem uma maior densidade e descem. Então essa movimentação de massas de ar é chamada de convecção. Esse processo de convecção eles ocorrem, por exemplo, na movimentação de massas de ar que provocam ali as tempestades. Ele ocorre também dentro de uma panela, onde o líquido, a água, por exemplo, aquece por meio do processo de convecção, o meio que está mais próximo do fundo da panela aquece, sobe, enquanto que a água que está acima está mais fria, mais densa, desce. Esse processo de movimentação de massas de água é que permite que toda a água se esquente. Isso também ocorre dentro de uma geladeira convencional, onde a convecção é responsável pela movimentação das massas de ar ali dentro da geladeira e com isso todo o alimento adquire a mesma temperatura, e também movimentação do magma no manto terrestre, certo? Essa movimentação que produz a movimentação das placas tectônicas, por exemplo. Tá? E por último, a irradiação. A irradiação ocorre independente da matéria. Ela pode ocorrer na matéria, certo? Em alguns meios materiais, mas ela também ocorre em meios sem matéria, como por exemplo o vácuo. Tá? Então é por isso que a gente consegue receber calor do Sol, mesmo tendo uma distância muito grande com um vácuo entre o Sol e a Terra. Nós vamos ver esses três processos por meio de experimentos simples. O primeiro deles, a gente vai ver a condução do calor. A condução de calor, a gente vai utilizar uma vela, um isqueiro, uma chapinha de alumínio e algumas esferas. O que a gente fez aqui? A gente ligou a vela e pingou a parafina nessa superfície de alumínio e grudou as bolinhas. Percebe que as bolinhas não caem. Depois disso, a gente vai prender essa chapinha de alumínio em um suporte. Pode ser qualquer suporte, tá? E depois a gente vai acender a vela e vamos colocar a vela aqui. Ajustar agora a posição. A vela então vai aquecer a placa metálica. Esse calor vai ser conduzido pela placa metálica e gradualmente as bolinhas vão cair. Percebam que em sequência, elas vão cair em sequência. Tá? Um pouquinho fora ainda. Vamos aguardar aqui as outras bolinhas, certo? Caírem também. Então a primeira bolinha já caiu, vamos aguardar. Opa, a segunda bolinha já caiu. Terceira bolinha. Isso significa o quê? Significa que o calor está se propagando linearmente por toda a chapa. Então, gradualmente, a temperatura de toda a chapa vai estar aumentando. Vamos esperar a quarta bolinha cair. É normal que a gente encontre um gradiente de temperatura entre o ponto aquecido e o ponto mais distante da chapa. Ela não vai adquirir a mesma temperatura em toda a chapa, porque a distância entre o ponto de aquecimento e o tal ponto aqui, a uma distância x, é grande o suficiente para que haja um gradiente de temperatura. Okay?
a quarta bolinha já caiu. A gente pode, inclusive, verificar a temperatura em cada ponto dessa chave. Então, aqui nós temos um termopar, está a 30 graus Celsius, temperatura ambiente. Bem-vindo ao Marabá. Vamos verificar aqui a temperatura no ponto onde está aquecendo a chapa. Aqui facilmente a gente está chegando aí a 200 graus. Um pouquinho mais distante aqui a gente tem cerca de 140 graus, a mais ou menos uns 4 centímetros. Mais ou menos uns 10 centímetros a gente vai ter aí cerca de 100 graus, a mais ou menos 15 centímetros a gente vai ter aí cerca de 70 graus, e aqui no final da chapa a gente vai ter 61 graus, confirmando a existência de um gradiente de temperatura ao longo da chapa. Ok? Então agora a gente vai tirar, como perceber que está muito quente, vou segurar ele com um pedaço de papel e retirar ele. Ok? Então essa parte de condução, já fizemos esse experimento. Esse é um experimento demonstrativo, tá? A gente até mediu algumas coisas aqui a respeito do gradiente de temperatura. Agora a gente vai fazer o experimento de convecção. Nesse experimento de convecção, a gente vai utilizar uma cartolina, uma linha de costura, que a gente cortou essa cartolina em forma de espiral e prendeu essa linha aqui no centro da espiral com a folha de cartolina. Além disso, a gente vai precisar da vela, do isqueiro e de um suporte, ou de qualquer tipo de suporte, só para manter essa espiral a uma certa altura. Então vou colocar aqui um pouco mais alto do nosso suporte, vou girar um pouquinho para cá, vou prender a minha espiral o mais distante possível da base do suporte para que ele não venha atrapalhar. O ideal é que a linha seja bem fina para que ela não ofereça muita resistência à rotação dessa espiral. Então vou acender a vela e vou colocar ela no centro dessa espiral. Chegou a bater, então eu vou tirar um pedacinho dela aqui, tá? Vou deixar ela paradinha e agora vamos ver. Conforme a vela aquece o ar que está ao redor, esse ar quente sobe. Subindo, esse ar faz com que a espiral gire, certo? Força essa espiral a girar, como o processo inverso é de uma hélice de um ventilador. A hélice do ventilador gira e força a movimentação do ar. Aqui a gente tem o contrário, o ar se movimenta e força a rotação da hélice. Aqui é semelhante ao que acontece nas turbinas eólicas. Há uma movimentação do ar, por exemplo, um vento, e esse vento rotaciona uma hélice. É o que a gente tem aqui. Então aí, deixa eu retirar agora a vela para ver se ela vai parar. Ok? Então ela está parando de girar por um tempo. Por conta da inércia ela demora um pouquinho, tá? Parou. Ok? Então esse é um fenômeno clássico de convecção de calor. Então vamos remover esse experimento de convecção de calor.